Agenda 2030 e os Objetivos Globais do Desenvolvimento Sustentável. Eu sou Tânia Alencar, biólogo, e hoje nós vamos discutir a ODS. O que significa a ODS? Em 2015, a ONU propôs aos seus países membros uma nova agenda de desenvolvimento sustentável para os próximos 15 anos. A Agenda 2030, composta pelos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, também conhecidos como ODS. Esse é um esforço conjunto de países, empresas, instituições e sociedade civil. Os ODS buscam assegurar os direitos humanos, acabar com a pobreza, lutar contra a desigualdade e a injustiça, alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas, agir contra as mudanças climáticas, bem como enfrentar outros dos maiores desafios dos nossos tempos. Então, aqui vocês podem observar os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Essa imagem, ela representa, de forma ilustrativa, cada um dos objetivos que os países estão se propondo, vamos dizer assim, a trabalhar para cumprir esses objetivos até o ano de 2030. Né? Na verdade, a gente sabe que são objetivos que, na grande maioria, não serão esgotados em si, por conta da complexidade, né? Mas é necessário a união de esforços dos países para que, pelo menos, esses objetivos eles sejam iniciados na sua execução. Então, no contexto atual, se nada for feito, apenas os ODS 7 será alcançado no Brasil em 2030. Então, a gente pode observar que o Brasil ele está no score de 72,67, né, dentro desse contexto. E o setor privado? O setor privado ele tem um papel essencial nesse processo como o grande detentor do poder econômico. Ele é propulsor de inovações e tecnologia, influenciador e engajador dos mais diversos públicos, governos, fornecedores, colaboradores e consumidores. Quem integra a iniciativa assume ainda a responsabilidade de contribuir para o alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, como principal canal da ONU com o setor privado, o Pacto Global ele tem a missão de engajar as empresas para esta nova agenda de desenvolvimento global. Então, a pandemia ela gerou vários impactos, né? E a gente pode citar aqui alguns deles, por exemplo, as emissões de carbono, a questão dos resíduos, o impacto na vida selvagem, o impacto na questão da energia, né? Na produção e no consumo de energia, né? E na própria dinâmica global da sociedade, dos meios de produção e consumo. Na questão da vida selvagem, os Estados Unidos, a Itália e o Japão, né, existem fake news, né, relatando alguns fatos, como por exemplo nos Estados Unidos, a fake news relatando falsos relatos alegando que os perus selvagens estavam em Auckland, no Canadá, mas eles já estavam percorrendo a cidade por anos. Uma outra fake news ocorreu na Itália, né, onde eles disseram que golfinhos e cisnes não retornaram aos canais de Veneza. Os golfinhos estavam em outro lugar e os cisnes já são frequentadores locais. Uma outra fake news foi no Japão, onde eles disseram que os veados selvagens foram vistos andando pelas ruas e as estações de metrô de Nara. Também outra fake news. No Chile, então, uma fake news dizendo que um puma apareceu no centro de Santiago. Então, esses posts virais nas redes sociais mostrando a vida selvagem retornando às áreas urbanas. Então, essas notícias, em grande parte, são falsas. A maioria delas, né, e desses animais já estão visitados
regularmente ou sua localização já exibida é falsa. Então, a popularidade desses posts mostra a necessidade de pessoas encontrarem um sentido nessa pandemia. Uma outra, na Índia, disseram que foi visto um cervo correndo ao redor da capital estadual de Dehradun. Então, tudo isso são fake news que foram veiculadas aproveitando o fato da pandemia. No ponto dos impactos nos resíduos sólidos, por exemplo, a gente tem que nos Estados Unidos houve um aumento do lixo hospitalar, né? Os trabalhadores de coleta do lixo em risco, né? Também sacolas reutilizáveis foram proibidas em vários estados e 1 bilhão de árvores por ano são cortadas para fabricar embalagens, né? Já se a gente pensar, por exemplo, na Itália, houve um 111% de aumento no consumo de pacotes de laranjas. Na China, o lixo hospitalar quadruplicou para 200 toneladas por dia. Então, enquanto a China enfrenta quantidades enormes de lixo hospitalar, o resto do mundo se prepara para o aumento de resíduos infecciosos. Então, veremos se uma queda no lixo de escritórios consegue equilibrar o aumento no número de embalagens de alimentos, né, e de entregas. Na questão do impacto das emissões de carbono, né, versus a pandemia de coronavírus, um fato observado é que nos Estados Unidos 40% menos tráfego aéreo doméstico, em Nova York 50% menos monóxido de carbono, e em Seattle 41% menos monóxido de carbono, né? 67 milhões a menos de passageiros aéreos, né? E também uma diminuição no dióxido de nitrogênio, 75% em Madrid, Espanha, e de 10% no norte da Itália. Na China, a melhoria na qualidade do ar pode ter salvado a vida de 4 mil crianças menores de 5 anos, né? E as emissões de carbono caíram em 25% com a pandemia. Então, veja, no ponto impacto nas emissões de carbono, as emissões de gases de efeito estufa, eles caíram devido ao rápido declínio nas viagens, nas atividades econômicas. Então, é provável que eles voltem a aumentar assim que a pandemia diminuir. Porém, algumas tendências pré-existentes, como a ascensão do trabalho remoto, agora se aceleram e terão efeitos duradouros no corte das emissões de carbono. Então, os problemas ambientais na pandemia no Brasil estão muito relacionados à questão do meio ambiente, por exemplo, queimadas na floresta amazônica e no Cerrado, né? Então, esse foi um ponto bem crítico que se arrasta durante já vários meses. Na contramão do mundo, o Brasil teve aumento das emissões de gás carbônico em ano de pandemia. Então, se a gente observar esse gráfico, vocês vão perceber, por exemplo, em verde são mudanças no uso da terra e de floresta. Então, você vê que a gente teve aí um aumento no consumo de energia no ano de 2014 e um declínio no ano de 2020, né, se comparado a 2014. Porém, a gente teve aí no ano de 2014 até o ano 2016, a gente teve uma mudança no uso da terra e de floresta, e quando a gente vai para 2020, né, que é o ano da pandemia, a gente vê aí um aumento nessa mudança no uso da terra e da floresta no Brasil. Outra questão, a violência e a desesperança em comunidades carentes, né? Então, a falta de suporte público, né, acabou colocando o Brasil numa situação crítica. Então é isso, obrigado por assistir até aqui e a gente se encontra no próximo episódio. Valeu!